Tudo bem, gente? Romanos 6. Romanos capítulo 6. Estamos dando sequência à nossa série de mensagens da carta aos Romanos. E agora chegamos numa nova divisão. Já vimos duas. Primeiro, a perdição de todos os homens, capítulos 1, 2, metade do 3. Depois, justificação, metade do 3, 4 e 5. E agora entramos na terceira divisão, santificação. Perdição, justificação, santificação. Essa terceira etapa, a terceira fase, compreende os capítulos 6, 7 e 8. Se Deus permitir, amanhã de manhã nós estaremos terminando. Vamos pedir a bênção de Deus mais uma vez sobre nós, que Ele nos ajude e nos ilumine. Ó Deus, conforme já foi pedido aqui e suplicado, reiteramos o nosso desejo de que a exposição da Tua Palavra seja uma bênção em nossas vidas. Abre os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei. Que Tua Palavra, de fato, fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Só recapitulando o que vimos até agora, para não perdermos a sequência. Paulo escreveu essa carta à Igreja de Roma com o objetivo de conquistar o apoio daquela importante igreja para os seus planos missionários. Eu ainda não havia mencionado a vocês, mas ele explica, ou ele fala desses planos com mais clareza no capítulo 15. Eu quero só ler para vocês o que ele diz no verso 23 do capítulo 15. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Então, em 15:24, ele expõe com clareza o seu plano. Ele está indo para Jerusalém e de lá está indo para a Espanha, de passagem vai para Roma, espera passar um tempo com eles, e de lá ser enviado por eles para a Espanha para pregar o Evangelho. Agora, não sendo conhecido da Igreja de Roma, era necessário, então, fazer uma apresentação. Quem ele é, o Evangelho que prega. E nós já vimos que Paulo tinha consciência de que havia muita dúvida ou questionamento levantado por judeus e judeus convertidos a Cristo quanto ao caráter de Paulo, suas motivações. Paulo era acusado de ser um mercenário, ser um judeu apóstata, inimigo da nação judaica, que pregava contra a lei, pregava contra a circuncisão, pregava contra todas as instituições dos israelitas. Então, é preciso que ele, ao explicar o evangelho que ele pregue, ele também desfaça essas dúvidas, ele já esclareça. E ele faz isso antecipando os prováveis questionamentos que se farão ou que serão feitos à medida que essa carta vai sendo lida na igreja. Então, é assim que essas foram as razões pelas quais ele escreveu a carta e a escreveu dessa maneira. Então, nós já vimos o capítulo 1, perdição dos gentios, perdição dos judeus e de todos, Romanos 2 e 3, a justificação pela fé em Cristo gratuitamente a todos, o final do Romanos 3, exemplificado na fé de Abraão, o pai da nação judaica, Romanos 4, com uma explicação das bênçãos da justificação no início do capítulo 5. E a base para isso, que é a nossa união com Cristo, que Paulo desenvolve fazendo uma comparação entre Adão e Cristo. Adão, o primeiro homem, cabeça da raça humana, em quem todos pecaram, todos foram feitos pecadores, através de quem o pecado e a morte entraram no mundo e o juízo e a condenação vieram sobre todos. Ele era tipo de Cristo, que é o segundo homem e o último Adão, cabeça de uma outra raça, de uma nova humanidade, de pessoas regeneradas, transformadas, perdoadas, justificadas, um povo novo que vai servir a Deus, tirado de entre a massa corrompida da humanidade. Então, Adão e Cristo são paralelos, os dois estão na entrada de dois mundos, são cabeças de raça, são representantes. E o ponto que no final das contas vai contar é a quem nós estamos ligados. Se permanecemos ligados a Adão, então receberemos a herança de Adão, que é pecado, corrupção, morte e condenação.
Se ligados a Cristo, receberemos a herança dele: justificação, perdão, reconciliação com Deus e vida eterna. E agora Paulo começa uma nova sessão sobre santificação, mostrando como, mediante essa nossa união com Cristo, nós podemos vencer o pecado. Em Romanos 6, ele vai concentrar na vitória sobre o pecado. Em Romanos 7, a vitória sobre a lei. E em Romanos 8, vida no Espírito. Tudo isso é resultado da nossa união com Cristo. E o tema é esse: de que maneira os justificados pela fé em Jesus podem viver nesse mundo de maneira a refletir essa união. A justificação acarreta a santificação. Uma coisa traz a outra. Você não pode ter uma sem ter a outra, porque ambas procedem da mesma fonte, que é a nossa união com Cristo. É mediante a união com Cristo que nós somos justificados. E é dessa mesma união que vem a santificação. As duas coisas andam juntas, não se pode ter uma sem a outra. É o ponto dele aqui em Romanos 6. Aqui ele responde, seguindo o estilo dele até agora, ele entra no assunto respondendo a duas possíveis objeções que seriam levantadas em Roma pelos seus leitores. Quando ele estava no capítulo 5, voltando agora para lá, ontem nós vimos isso aí, no final do capítulo 5, no verso 20, ele fez a seguinte declaração: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí então é óbvio que alguém iria dizer o seguinte: então, Paulo, nós podemos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? Porque você está dizendo onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, para que a graça seja abundante sobre nós, vamos pecar. Porque quanto mais pecarmos, mais graça nós teremos. Mais favor de Deus, mais misericórdia de Deus. Aliás, essa ideia ela foi desenvolvida por um monge, por um padre da Igreja Ortodoxa Russa, chamado Rasputin, há cerca de um século e meio atrás. Rasputin ensinava que quanto mais hediondo fosse o pecado, maior a experiência que o cristão teria do perdão de Deus. Então, ele ensinava os seus adeptos a pecar com requintes de iniquidade para que a graça e a experiência do perdão fosse cada vez maior. A partir desse assunto, porque se Deus perdoa o pecador, quanto maior o pecado, maior a graça. Para que você tenha uma experiência maior da graça, maior tem que ser o seu pecado. Então, é mais ou menos esse raciocínio que está sendo apresentado aqui pelos adversários de Paulo. Paulo, você está dizendo, então, que nós podemos, porque o pecado traz graça, podemos viver pecando para que tenhamos todo dia uma experiência maior da graça de Deus? A resposta de Paulo é absolutamente não. De forma nenhuma. Como é que nós vamos continuar a pecar, já que nós morremos para o pecado? E esse é um conceito novo, que ele não havia falado até agora. Então ele introduz esse conceito de que nós não podemos viver pecando porque morremos para o pecado. É o que ele explica aí. A resposta a essa objeção está aí no capítulo 6, de 1 a 14, que foi provocada pela declaração de Romanos 5:20. E aí, quando ele acaba a explicação, no final, no capítulo 14, ele diz assim, no capítulo 6, verso 14, ele diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Esse é um outro conceito novo, de que nós não estamos mais debaixo da lei. E aí o judeu pergunta: então, se nós não estamos mais debaixo da lei, significa então que a gente pode pecar à vontade? Não é? Que aí Paulo diz no verso 15, que é a pergunta que Paulo antecipa no verso 15. Haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Resposta dele: de modo nenhum. E aí ele introduz um outro conceito novo, ou seja, de que nós já fomos libertos da escravidão do pecado e fomos feitos servos de Deus. Por isso o crente não pode viver pecando. Não tem como um crente verdadeiro viver pecando. Primeiro, porque ele já morreu para o pecado, e segundo, porque ele já foi liberto da escravidão do pecado. É isso que ele explica aí em Romanos 6, de 15 a 23. Então, essa união com Cristo é a base da vitória sobre o pecado.
pelo menos nos termos que Paulo expõe aqui. Ele vai dar algumas orientações práticas sobre como nós podemos experimentar isso na vida diária, e é isso que nós queremos ver aqui no capítulo 6. Então, aí na tela para vocês, de uma maneira mais sistematizada, está o esboço de Romanos 6. Resposta à primeira objeção, 6 de 1 a 14. O crente não pode viver pecando porque está unido a Cristo em sua morte e ressurreição, 6 de 1 a 5. E sabedor disso, ele se considera morto e se oferece a Deus, 6 de 6 a 14. Segunda parte, resposta à segunda objeção, 6 de 15 a 23. O crente não pode viver pecando porque foi liberto do pecado e agora é servo de Deus, 6 de 15 a 18. Por isso ele deve oferecer-se diariamente a Deus para servi-lo, 6, 19 a 23. Esse capítulo é extremamente desafiador. Ele promete muita coisa. E se nós nos apropriarmos de metade do que ele oferece aqui, eu creio que a nossa vida vai ser diferente. Nós seremos crentes que farão muita diferença no mundo. Vamos lá então, resposta à primeira objeção, 6 de 1 a 14, vamos ler a passagem. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Algumas pessoas, lendo essa passagem, têm acusado Paulo de pregar perfeccionismo, de que é possível o crente alcançar um nível de espiritualidade tamanha que o leve a viver uma vida sem pecado. Eu não penso que Paulo está ensinando aqui perfeccionismo, porque nós sabemos de outras partes dos seus escritos que ele estava bastante consciente de que a perfeição é somente na ressurreição dos mortos. Mas o que ele está dizendo aqui é que o crente pode viver uma vida em que o pecado não é o seu senhor, onde ele não tem que necessariamente obedecer às suas paixões, os seus desejos, e em que ele pode viver uma vida de vitória, embora isso não signifique perfeição. Então, o que eu quero dizer é que o que está sendo oferecido aqui, com certeza não é perfeição, mas com certeza é bem acima do padrão com o qual nós estamos acostumados para a vida dos cristãos. Com certeza é bem acima. Então nós estamos talvez acostumados com um padrão subcristão de vida. E Paulo aqui nos exorta, apresentando as possibilidades da nossa união com Cristo, nos exorta a viver uma vida onde o pecado de fato não é o senhor dela. E é isso que nós queremos ver, porque eu creio que é tudo isso que nós queremos, não é? Todos nós queremos uma vida assim. Então vamos lá. Aqui no verso 1, Paulo coloca a objeção que ele sabe que será feita. Como todo bom professor, ele já adivinha a pergunta do aluno, não é? Quando ele fala uma coisa, ele já sabe o que é que vem de lá. E ele sabe, quando ele disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça, que alguém vai dizer, então vamos fazer um para que venha o outro. É o que ele antecipa no verso 1. Que diremos, pois? Ou seja, é essa a conclusão do que eu disse?
permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Justificados pela fé, perdoados de todas as iniquidades, vamos então permanecer nessas iniquidades para que essa graça que trouxe justificação, ela se mostre mais abundante, ela seja mais generosa, mais e mais? É essa a consequência, é o resultado corolário do que eu estou dizendo? Resposta dele mesmo, no início do verso 2, de modo nenhum. No grego isso é uma dupla negativa. É tão forte que a versão King James traduziu, Deus não permita. Há uma espécie de indignação na resposta de Paulo, de modo nenhum. Ou seja, para Paulo, a ideia de que o crente vai se utilizar ou se valer do fato que a salvação é pela graça para continuar pecando é inadmissível. Não é? Quem pensa que a justificação pela graça e a salvação pela fé em Cristo Jesus, de alguma forma, é uma licença para que se continue a pecar impunemente, esse nunca entendeu o Evangelho. Paulo diz, de modo nenhum. Isso não é uma consequência do que eu estou dizendo. O corolário da justificação pela fé, pela graça, não é uma vida em pecado. Ao contrário. Ao contrário. E ele passa a explicar por quê. Por que que ele reage assim, tão violentamente contra a ideia de que uma pessoa que foi justificada pela graça, mediante a fé em Jesus, viva uma vida de pecado? Ele diz no verso 2, na forma de uma pergunta, como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? E aí o pessoal diz, mas como assim? Morremos para o pecado? Diz o apóstolo Paulo. Você não sabia? Início do verso 3, porventura ignorais? Ou seja, vocês não sabem disso? Que nós morremos para o pecado? E aí nos versos 3, 4 e 5, ele faz uma exposição desse princípio que ele já havia adiantado no capítulo anterior, de que nós estamos unidos a Cristo. Para Paulo, estar unido a Cristo significa que nós participamos da história de Cristo quando nem vivo ainda estávamos. Ou seja, quando Cristo, que é nosso representante, morreu na cruz, todos os que são de Cristo morreram com ele. E quando ele ressuscitou de entre os mortos, todos os que são de Cristo ressuscitaram com ele. Então, ali no Calvário, você tinha 3 cruzes. Na esquerda tinha um ladrão, na direita tinha outro ladrão, e no meio tinha um representante de uma raça inteira. E o que aconteceu com ele, aconteceu com os seus representantes, ou representados, a semelhança do que aconteceu com Adão. Quando Adão caiu, não caíram com ele todos os representados em Adão, os que estavam em Adão? Então, quando Cristo morreu, todos os que são de Cristo morreram com ele, e quando ele ressuscita, todos os que são dele ressuscitam com ele. É nesse sentido que há um paralelo entre Adão e Cristo. A história de um, a história de cada um deles é a história dos seus descendentes. No caso de Jesus, os descendentes espirituais. Então, como nosso representante, Cristo nos leva à cruz e nos leva à ressurreição. Isso não é uma questão de sentimento, mas é um fato, é alguma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás, quando nós nem vivos estávamos ainda. Há 2000 anos atrás, o nosso representante nos leva à cruz e nos leva à glória, depois de ressuscitar. Então, porque nós somos dele e estamos unidos a ele, o efeito é que nós não podemos viver pecando. Da mesma forma que os descendentes de Adão, unidos a Adão e que receberam a herança dos atos de Adão, não podem não pecar, da mesma forma aqueles que estão unidos a Cristo, o segundo homem e o último Adão, eles não podem viver pecando. É esse o paralelo. Tá? E o batismo é o selo disso. O batismo é o símbolo disso. E da mesma forma como no capítulo 4 eu expliquei por que os presbiterianos batizam os filhos, eu vou explicar por que os batistas batizam por imersão. Um dos versículos é esse aqui, não é? Quando Paulo diz assim, no verso 3, porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte,
Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Então, o tipo de batismo que melhor prefigura essa morte é o da imersão, quando a pessoa é imersa, não é, sepultada na água, e depois sai da água, como quem ressurge dos mortos. Então, esse é um dos versículos que os irmãos batistas usam para dizer que a imersão é a forma legítima de batismo. Obviamente, o presbiteriano vai olhar e vai dizer, não tem uma gota d'água aqui nessa passagem, não está falando da forma de batismo aqui, né? Isso é uma metáfora. Se você quer pegar isso, você vai pegar, então, vai olhar em Hebreus e 1 Timóteo, né, sobre a aspersão do sangue de Jesus. Não é? Então, você vai ter o outro lado. Então, como é uma briga que não tem fim, não é? Como é uma briga que não tem fim, você tem que lembrar que ainda bem que essa questão não salva. Agora, o batismo por aspersão e o batismo por imersão, eles têm uma coisa em comum. Em ambos, a língua não é batizada. É por isso que a maledicência é o pecado principal dos crentes, não é? Que a língua não é batizada, nem por aspersão, nem por imersão. Bom, de qualquer maneira, foi péssima essa, hoje eu não estou bom. É melhor eu pregar, porque na hora de contar piada não está bom, não. Vamos lá. Então, são essas as ideias que estão por detrás dos versos 3, 4 e 5. Vamos ler outra vez e mantenha agora em mente, tenha em mente aquilo que eu falei. Então, recapitulando, no verso 1 ele levanta a objeção. Vamos viver pecando porque estamos debaixo da graça? Resposta indignada, de maneira nenhuma. Por que a indignação? Vocês não sabem que nós já morremos com Cristo? Morremos com Cristo? Sim, diz o apóstolo Paulo. O batismo, inclusive, é um sinal disso. Vocês não sabem que todos vocês que foram batizados já foram sepultados com Cristo na sua morte e ressuscitaram com ele na sua ressurreição? Verso 3, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Esse é o objetivo da nossa união com Cristo em termos práticos, que nós andemos agora como ressurretos em novidade de vida, comparada com a vida antiga, o modo antigo de existência, que era a vida em Adão, morte, condenação, corrupção. Em Cristo agora, nós andamos numa vida nova, novidade de vida. Essa é outra maneira de Paulo falar de novo nascimento, da vida regenerada, da transformação que o Espírito Santo opera em nós. E ele conclui no verso 5, se fomos unidos... Porque alguém poderia dizer, tudo bem, fomos unidos na sua morte. Ele diz, não, mas se é num, é no outro, né? Verso 5, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. A união não é somente na morte, mas também na ressurreição. E a implicação é dupla. A união com Cristo na morte significa que morremos para o pecado. Portanto, nós não podemos mais viver para o pecado. Mas significa também que estamos unidos com ele na ressurreição, ou seja, que agora nós vivemos uma vida nova. Vivemos em novidade de vida. Então, aqui nessa passagem, nós aprendemos esses princípios extremamente importantes para nós. O justificado, repetindo aqui na tela, então, você tem o esboço sistematizado daquilo que nós dizemos. O justificado pela fé não pode viver pecando, pois está morto para o pecado. Capítulo 6, 2b. Mas quando essa morte aconteceu? Resposta, versos 3, 4 e 5, quando Cristo morreu e também quando ele ressuscitou, o batismo é símbolo disso. E qual é o alvo, então? Qual o propósito de Deus em nos incluir na morte e na ressurreição de Cristo? Nós já vimos no capítulo 5 que é a justificação, e agora Paulo apresenta uma outra, é que nós andemos em novidade de vida. É por isso que justificação, capítulo 5, santificação, capítulo 6, andam juntos. Quem tem um, tem que ter o outro, porque procedem da mesma fonte. Assim, a união com Cristo é a base da justificação, Romanos 5, e também da santificação. E é por isso que para Paulo é inconcebível que um crente viva pecando. Paulo não aceita isso, não é que o crente, né, quem foi justificado pela fé, está unido a Cristo, ele não pode viver
na prática do pecado. Não é que ele não pode pecar, há uma diferença. Ele não pode viver na prática do pecado. Ele não pode ser conhecido como alguém que vive constantemente em práticas pecaminosas. É o que ele está dizendo aqui. Bom, aqui só mais alguns comentários, né? Um resumo, os verbos no passado, veja que todos os verbos estão no passado. Se a gente fosse fazer uma exegese, apontaríamos o fato de que todos os verbos estão no aoristo grego, que é um tempo verbal que aponta para uma ação realizada no passado. E são esses verbos aqui. Verso 3, fomos batizados na sua morte, sepultados com ele, ressuscitados. Todos estes verbos aqui, 5, unidos com ele, estão no aoristo. É o tempo verbal que indica uma ação completa, perfeita e terminada no passado. Os verbos no passado apontam para um fato definido, concreto e único, a morte e a ressurreição de Jesus, e que os crentes foram incluídos nessa morte e na ressurreição, que é a base da vitória sobre o pecado e uma vida de serviço. O batismo é sinal e símbolo. Isso é possível porque Cristo é o representante dos crentes, é nesse sentido que Cristo é o antítipo de Adão. Espero que tenha ficado claro, né? Isso é boa notícia, né? Para você que está querendo vencer o pecado, você que está querendo uma vida de vitória, você aprende aqui que nós somos santificados exatamente na mesma base na qual nós somos salvos e justificados, ou seja, pela fé em Cristo. Você foi salvo pela fé e é santificado pelo mesmo princípio, pela união com Cristo Jesus. O que é que acontece? Primeiro, quando a gente se converte pela fé, a gente sabe que é pela graça, e aí quando a gente começa a santificar, a gente começa a querer se santificar pelas obras, e cai no legalismo, até a gente compreender que o poder para a santificação, ele nos vem da mesma forma que veio para a salvação, mediante a fé em Cristo, e é resultado dessa união com Ele, dessa união mística que nós temos com o nosso Salvador, com Cristo ressurreto. É daí que vem o poder para vencermos o pecado, porque nós não temos como vencer o pecado em nós. Não temos força para vencer o velho homem, a velha natureza que está em nós. Somente Cristo pode derrotar Adão. Augusto não pode derrotar Adão, você não pode derrotar Adão. Só quem derrota Adão é Cristo. E é unido a Ele, então, que nós podemos vencer o pecado que está dentro de nós. Bom, como é que nós nos apropriamos disso no presente? Depois de ter feito essa exposição, Paulo exorta os crentes a fazer 3 coisas. Saber isso, 6 de 9 a 10. Considerar-se mortos para o pecado e vivos para Deus, 6 de 11 a 12. E oferecer os membros do corpo a Deus para o serviço dele. Essas 3 atitudes fazem com que experimentemos na prática os efeitos da nossa união com Cristo. Vamos dar uma olhadinha? São 3 coisas que vão explicar o seguinte: como é que na prática eu me aproprio do poder da união com Cristo para viver uma vida santa? Paulo fala 3 coisas. A primeira delas é saber. Está aí no verso 6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Não sei se vocês perceberam, mas Paulo coloca um valor muito grande ao saber aqui nessa passagem. Ele começou no verso 3, quando ele disse assim: porventura ignorais? Porventura vocês não sabem? Quer dizer, Paulo estava como que meio surpreso, não é? Que os crentes não sabiam que haviam morrido para o pecado em Cristo Jesus. E eles estavam vivendo como se tivessem a obrigação de pecar, ou como se o pecado fosse uma coisa boa. E Paulo está assim meio surpreso. Como é? Vocês ignoram isso? Vocês não sabem que vocês morreram para o pecado? Então, no verso 3, ele fala: vocês ignoram isso? Destacando a importância de você conhecer, saber aquilo que Deus lhe oferece. O verso 6, sabendo isso. O verso 9, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Mais adiante, no capítulo 6, no verso 16, não sabeis, pelo menos 4 vezes, talvez 5, aqui nessa passagem, Paulo toca nesse assunto. Vocês ignoram, vocês não sabem, vocês têm que saber isso. Então, a primeira coisa aqui é saber, é você tomar conhecimento. Porque se você não tem conhecimento de doutrinas como essa,
de que você está unido a Cristo na sua morte e na ressurreição, você não vai ter como se apropriar disso na vida diária. O desconhecimento do Evangelho e de todas as dimensões do Evangelho é a principal causa para a vida subcristã de boa parte da igreja evangélica hoje. Os crentes têm um conhecimento superficial do Evangelho. É como aquele cidadão americano que, quando teve a descoberta de ouro na Austrália, as minas de ouro na Austrália, isso aconteceu em meados do século retrasado, né? Teve uma grande corrida para a Austrália, porque se descobriu ouro lá. Então esse americano, como muitos outros, vendeu tudo que tinha lá nos Estados Unidos, comprou a passagem de navio, foi para a Austrália e lá se dedicou a garimpar nas minas, a procurar ouro, mas infelizmente ele não conseguiu nada. Depois de muitos anos, gastou tudo que tinha, perdeu tudo e não conseguiu achar ouro. Estava miserável, o que sobrava dava apenas para comprar uma passagem de volta para a sua terra. E então ele chegou no cais do porto, comprou a passagem de navio da Austrália para os Estados Unidos, era uma viagem longa, longa, e ele fez as contas, o dinheiro que ele tinha não dava para comprar víveres, comida, para a passagem, né? Para a viagem. Então, dava para comprar um pedaço de queijo e um pacotinho de bolacha. Então, ele comprou o pacotinho de queijo, e um pedacinho de queijo, pacotinho de bolacha, embarcou no navio. No primeiro dia, né, meia bolacha, aí cortou aquela fatia de queijo que você dá para ver do outro lado, né, fininha assim, comeu tal. Segundo dia, a outra metade da bolacha, outra fatinhazinha de queijo. Com 15 dias, né, a viagem durava muito mais de um mês, com 15 dias acabou o queijo e a bolacha. E o homem começou a ficar com fome, né? O que é que vai fazer? O que é que vai fazer? E o que dava mais dó nele, mais tristeza, é que ele passava em frente ao restaurante do navio e os outros passageiros lá comendo do bom e do melhor, comida à vontade, variedade, bebida, e ele naquela angústia, não é? Finalmente ele se tranca no camarote para morrer de fome. O capitão nota a ausência dele, vai lá. Senhor fulano? Pois não, é o capitão. Entra, capitão. O capitão entrou e disse, nós estamos sentindo a sua falta, está tudo bem com o senhor? Sabe como é, capitão? Eu sou um miserável, sou um pobre, acabou meus recursos, eu não tenho dinheiro mais para me alimentar, a viagem ainda é muito longa, eu me tranquei aqui para morrer de fome. E o capitão disse, você ignorava que as refeições estavam incluídas no preço da passagem? Tem crente exatamente na mesma situação. Ele ignora a riqueza do Evangelho. Ele ignora todas as possibilidades que estão em Cristo Jesus, as riquezas do tesouro que é a união com Cristo Jesus. Por conta disso, eles não se apropriam. Por isso que Paulo diz aqui, olha, vocês têm que saber. O que é que nós temos que saber? Romanos 6. Sabendo isso, verso 6, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Quem é o nosso velho homem? O velho homem é o primeiro homem. Ele é chamado o velho homem porque foi o primeiro, portanto é o mais velho de todos. Quem é? Adão. É a natureza adâmica que há em nós. Todos nós temos Adão, o velho homem em nós, porque somos filhos dele. É isso que a gente vem aprendendo até agora, não é? Vem aprendendo isso até agora. Então, vocês têm que saber isso, que foi crucificado com Cristo o velho homem. Ou seja, lá na cruz, quando Cristo estava sendo crucificado, o velho homem estava sendo crucificado com ele. Com que objetivo? Para que o corpo do pecado seja destruído, ou seja, para que o poder do pecado sobre nós seja destruído, e para que, como consequência, não sirvamos ao pecado como escravos. Ou seja, a única coisa que mata o velho homem é um tiro de calibre 66, Romanos 6,6. A cruz. Cruz. É a única coisa. Não são seus esforços, não são suas resoluções de ano novo, não é sua disposição, não é sua força de vontade, não é a sua disciplina que acaba com o velho homem. Só tem uma coisa, a cruz. Só. Foi crucificado com ele o velho homem, para que o corpo do pecado seja desfeito, ou seja, para que a área de atuação do pecado, para que o poder do pecado sobre o nosso corpo seja desfeito, para que nós não sirvamos mais ao pecado como escravos. Então você agora percebe a distinção muito importante, que Paulo já falou no capítulo 3,
E agora eu quero fazer a comparação com 6. O sangue derramado na cruz foi para a nossa justificação. E a cruz serve para a nossa santificação. O sangue foi derramado para os nossos pecados. A cruz serve para o nosso pecado, aquilo que nós somos. Então, é uma redenção completa, é uma obra perfeita ali na cruz. Deus não somente resolveu o problema da culpa, o sangue derramado pelos pecados para resolver o problema da culpa, mas ele está também resolvendo o problema do poder do pecado sobre nós. De que forma nós podemos nos livrar do domínio do pecado sobre nós? E a resposta é a mesma, a cruz. Ali na cruz, Deus leva o velho homem e ele é crucificado. Você tem que saber disso, diz o apóstolo Paulo. Ele argumenta então, como consequência, verso 7, quem morreu lá na cruz com Cristo está justificado do pecado. O justificado aqui é no sentido de liberto. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Ele se apressa sempre a dizer que não é só a morte, mas também a ressurreição. Aí, outra vez, verso 9, a palavra saber. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Quando Cristo ressuscitou, ele vence a morte e, portanto, a morte já não tem mais domínio sobre ele. Então, semelhantemente, nós que estamos unidos a ele, vivemos uma vida onde a morte não haverá de finalmente triunfar sobre nós. Nós a vencemos na ressurreição. Morreremos a verdade, mas a ressurreição virá desfazer essa vitória temporária da morte. Verso 10, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, é isso que nós temos de saber. Que estamos unidos ao Cristo, que na cruz leva Adão à morte, que ressuscita para vencer a morte, que é o resultado da transgressão de Adão. E é com base nessa união que nós podemos viver uma vida livre do domínio do pecado. Podemos viver em novidade de vida. A base é essa, volto a dizer, não é o cumprimento de regrinhas, não é o seu esforço, não é a sua força de vontade, não é a sua disposição, não é o seu querer, porque você é fraco, suas disposições você quebra todas, as suas promessas que você fez em 31 você já quebrou, não estamos nem no fim de janeiro você já quebrou todas as suas promessas que você fez de ano novo. Então, não é de você, você não tem condições de vencer Adão. É por isso que Deus já cuidou disso na cruz. É pela união com Cristo. Você tem que entender isso se você quer viver uma vida de vitória. Segunda coisa, só isso não é suficiente, não é? Segunda coisa que Paulo diz, em decorrência, está aí no esboço, nós agora então, com base nisso, nós temos de nos considerar como mortos. Verso 11, assim também vós... Então ele está introduzindo a consequência, o corolário do que ele disse. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Essa palavrinha aqui, considerai-vos, é um verbo grego tirado do vocabulário da contabilidade. É fazer, é o verbo logisestai, significa... você fazer uma conta e você chegar a uma conclusão. É o corolário de uma equação. É essa consideração aqui. É a consideração final. Então é mais ou menos o seguinte, você sabe, você toma conhecimento e assume, então, a implicação daquele conhecimento. Feito quando começou a loteria esportiva, vocês lembram? Tinha aquele cartãozinho que você furava? Quem lembra, levanta a mão. É o pessoal que jogava aí, que é de Marquinhos. Pode, tá? O pessoal jogava na loteria. Já foi mais, ele foi jogar, na certa, na Mega Sena. É o velho homem, né? Estava lá jogando. Quando surgiu, né? Quando começou a loteria esportiva, eu era menino, eu me lembro dessa história. Eu me lembro. Eu nunca joguei na loteria esportiva. Nunca joguei.
Não, nunca joguei na loteria. Eu me lembro dessa história, apesar de ter vivido um bom tempo sem ser crente, mas isso aí eu nunca fiz, não. Outros eu fiz, esse não. Só no bicho. Só... O cidadão marcou lá no cartãozinho, né, as 13 furadinhas e ficou no radinho de pilha, ouvindo o resultado do jogo, durante o final de semana. Então, número 1 acertou, 2 acertou, 3, 10, ele tinha acertado o 10º, 11º já reuniu a família, né? Acertou, saiu o resultado do 12º, quando saiu o 13º jogo, ele tinha feito 13 pontos. A alegria desse cidadão foi muito grande. Ele ficou feliz, ele soube que ele acertou nos 13 pontos e considerou-se um milionário. E como consequência disso, ele deu a casa para a sogra, o carro para o vizinho, queimou os móveis na rua, porque no dia seguinte ele ia comprar tudo de novo. Só teve um problema, né? Quando ele foi na loteria, na Caixa Econômica Federal receber, 1.500 brasileiros também tinham feito 13 pontos, né? Então, isso foi uma história verídica. Então, tirando a parte final, não é que não dá para fazer o paralelo completo, mas aqui você tem uma ideia do que significa considerar-se. Ele fez os 13 pontos e, quando terminou, ele considerou-se um homem rico, certo? E começou a agir como um rico. Doido, é verdade, mas rico, né? Entende? É isso que é considerar-se. Você toma conhecimento e, a partir daquele conhecimento, você passa a viver de acordo com aquilo que você sabe. É isso que Paulo está dizendo aqui. Sabendo que vocês estão unidos com Cristo na sua morte e na sua ressurreição, sabedores de que foi crucificado com ele o velho homem, considere-se morto. Viva como alguém que está morto para o pecado e vivo para Deus. É isso que é o considerar-se. Você tomar essa postura, assumir essa posição que lhe é declarada por Deus. O pessoal fala muito em tomar posse, não é? Pois então, a única vez na Bíblia que você pode usar essa expressão tomar posse no sentido real é esse aqui. O pessoal quer tomar posse de riqueza o tempo todo. Eu quero ver quem quer tomar posse disso aqui. Não é que quer tomar posse da bênção, da prosperidade, da saúde. Você tem que tomar posse disso aqui. Dessa declaração que você morreu para o pecado e está vivo para Deus em Cristo Jesus. Então, é um ato de fé, porque você não sente isso. Parece o contrário, né? Que quanto mais a gente fala disso, mais o velho homem parece se manifestar. Mas como nós vimos em Abraão, né? É crer contra a esperança. Não é? A vida de fé é essa mesma, é você tomar Deus na palavra. Ele está dizendo isso aqui. Que você foi crucificado com Cristo, que o velho homem foi à cruz e que com base nisso você tem que viver. Agora vem o terceiro ponto, você tem que se oferecer a Deus com base nisso. Você tem que saber disso, toma conhecimento. Segundo, você toma posse, né? Você se considera aquilo que Deus diz que você é, mesmo que as suas emoções queiram dizer o contrário. E aí então, terceiro lugar, você se oferece a Deus. 13, 14. 12, 13, 14. Não reine, portanto, veja as implicações, olha. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Aqui Paulo fala do pecado, personificando o pecado, como se o pecado fosse um rei. Como se o pecado fosse um rei, que domina sobre nós. O pecado está em nós e ele quer dominar-nos completamente, ele quer reinar sobre nós. Aí ele diz, não reine, não deixe o pecado reinar na sua vida. Verso 13, e nem ofereçam os seus membros, os membros do corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Ou seja, não deixar o pecado reinar é você não se oferecer a ele como escravo. Como é que funciona? O rei tem seus súditos, tem seus escravos, e os seus escravos diariamente, constantemente, se oferecem ao serviço do rei. Não é isso? Paulo está usando essa figura para ilustrar o seguinte, o pecado tem domínio sobre nós, ele quer ter domínio sobre nós, mas agora nós morremos para o rei pecado, nós não somos mais servos dele, por isso não se ofereça ao pecado.
Não aceite as determinações do pecado. Ele não reine sobre você. Não ofereça os seus membros ao pecado como instrumentos da iniquidade, mas, ao contrário, oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E aqui veja que promessa extraordinária, verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Não terá domínio sobre vós. Pois não estáis debaixo da lei, e sim da... E ele termina como começou. Qual foi a pergunta inicial? Vamos viver no pecado porque estamos debaixo da graça? Resposta, não. A graça nos leva à libertação do pecado. É aí no verso 14, não é? Não estáis debaixo da lei, e sim da graça, por isso o pecado não terá domínio sobre vós. Quando teve essa questão do domínio do pecado, né? Quando eu fico imaginando aqui o povo de Israel saindo do Egito, libertos do domínio do rei Faraó, pela mão de Moisés, pela graça de Deus, saindo do Egito, chegando diante do Mar Vermelho, Deus abre o Mar Vermelho, eles atravessam o mar. Aquela travessia do mar simboliza a libertação final, porque do outro lado ficava o Egito e do lado de cá ficava a Terra Prometida. Então, libertos da escravidão do Egito, tendo atravessado o mar, eu fico imaginando a seguinte cena: eles chegam do outro lado, já na terra de Deus, livres, e Faraó fica do outro lado gritando: voltem, meus escravos! Vocês são meus, vocês nasceram no meu país, há 400 anos vocês me serviram, seu pai me serviu, seu avô me serviu, vocês são meus, voltem para o meu serviço. Eu tenho certeza que teria israelita do outro lado, que ouvindo a voz do antigo patrão, se jogava na água e nadava de volta para o Egito. É isso que acontece toda vez que você peca, sabia? Você já foi liberto, você já morreu, você está livre, você já atravessou, e o ex-rei pecado clama: obedeça minhas ordens. Aí você se lança no mar, atravessa, nada de volta. Sim, senhor, fazer sua vontade. O que é que o senhor deseja, pecado? Eis-me aqui os meus membros para servir a tua vontade. Toda vez que um crente peca, ele está fazendo exatamente isso. Então, sabendo que você morreu para o pecado, considere-se morto para ele. Ele não terá mais domínio sobre você. Ofereça sua vida. Os membros do corpo aqui são as nossas faculdades: coração, corpo, consciência, vontade, emoções, responsabilidade. Tudo que é nosso deve ser oferecido a Deus, com base na nossa união com Jesus, nosso Senhor e Salvador. Quando era menino, eu costumava ler as aventuras de Robinson Crusoe. Além de Robinson Crusoe, de Simbá o Marujo. Não sei quantos de vocês leram essas histórias de Simbá o Marujo. É a história de um marinheiro louco que cruzava o mundo aí, passava por naufrágio, conhecia terras exóticas, tinha muitas aventuras, e uma delas, ele, depois de um naufrágio, caiu numa ilha exuberante, muito bonita a ilha, com árvores e regatos e pássaros, mas deserta. E ele, então, passando pela ilha, ele chegou num rio que ele precisava atravessar, e tinha lá um velhinho encardido, né, magrinho, assim, acocorado na beira do riacho. E ele olhou para aquele velhinho, era a única pessoa que ele tinha encontrado ali, e disse: mas o que o senhor está fazendo aqui? Disse: meu senhor, eu estou doido para passar para o outro lado, porque do outro lado tem as melhores fruteiras, as melhores árvores, frutas e tudo, mas eu não posso atravessar esse rio, eu sou muito velho. Você pode me carregar? Aí Simbá disse: claro, monta aqui nas minhas costas, né? Pegou o velhinho, botou nas costas. Primeira coisa que o velhinho fez quando montou nas costas de Simbá foi dar uma tesoura nele, né, com as pernas. Aquele escambito magro, né? Segurou. O velhinho disse: agora você é meu escravo. Você vai fazer tudo o que eu disser. E Simbá tentou de todos os jeitos se livrar do velhinho, não deu. Então o velhinho obrigou ele a atravessar o rio, a colher as frutas, a caçar para ele. Quando dormia, o velhinho dormia, não tinha jeito, né? Não largava. Simbá tentou de tudo, mas o velhinho era tenaz mesmo, forte, resistente. E finalmente um dia Simbá resolveu mudar de tática. Quando o dia amanheceu, Simbá estava morto, fingindo, né? E o velhinho disse: levanta. Nada.
cutucou Simba, fez cócega, fez de tudo, Simba estava morto. Quando o velho viu que Simba estava morto, relaxou então a pressão e saiu para achar outra vítima. Não precisa dizer o que é que Simba fez com ele, descrição gráfica menor para 18 anos aqui. Mas o ponto é que a libertação só veio quando o caminho não foi matar o velhinho, mas morrer. E dessa forma veio a libertação. Então, o caminho de Deus não é tirar o pecado de nós, mas nos tirar de debaixo do pecado. Nós morremos para o pecado. E, portanto, ele não é mais o nosso servo. Desculpa, o nosso patrão. No capítulo 7, ele faz essa analogia, ele explica isso com relação à lei, contando a história de um casamento em que morre a mulher. Mas eu vou deixar isso para hoje à noite. Tá? É o mesmo princípio. Deus resolve o problema da escravidão ao pecado, não tirando o pecado de dentro de nós, mas nos tirando de debaixo dele, mediante a morte em Cristo Jesus. Nós morremos para o pecado. Continuamos pecadores, mas nós não temos mais que obedecer o pecado, porque já saímos de debaixo do seu domínio. Então essa é a grande verdade que é ensinada aqui, nesses capítulos, nesses versículos extraordinários, nessa resposta que Paulo dá, a primeira objeção, se o crente pode viver pecando. Resposta de Paulo, ele não pode viver pecando. Vocês têm que saber que vocês já morreram para o pecado, mediante a morte e a ressurreição de Cristo, na união com ele. Vocês têm que se considerar aquilo que Deus diz, pela fé se apropria disso. E terceiro, você não se oferece mais ao pecado, você se oferece a Deus. Agora você está livre para se entregar a Deus e servir a Deus. Esse princípio aqui, gente, aqui dando uma palavra de testemunho pessoal, eu só vim entender isso aqui 3 anos depois de convertido. Os 3 primeiros anos da minha vida, eu tentei viver a santificação com minha própria força, usando todos os recursos que eu tinha, minha força de vontade, minha disposição, meu desejo. E eu percebia que eu não conseguia manter o padrão que eu queria. Eu não conseguia cumprir as minhas determinações. Até que um dia, estudando João capítulo 10, não foi nem esse capítulo, foi estudando João capítulo 10 no seminário, onde Jesus disse, eu vim para que tenham vida e que tenham em abundância, como que foi uma espécie de nova conversão. Eu entendi que eu sou santificado da mesma maneira pela qual eu sou salvo. Ou seja, mediante a graça, união com Cristo Jesus. E tem sido uma vida isso eu já aprendi, mas eu quero dizer que esses princípios nós temos que colocar em prática todos os dias. Todo dia você tem que lembrar disso, se considerar assim e se oferecer a Deus. É dessa maneira que você vai vencer o pecado, não tem outra. Não tem outra. Resoluções são boas, não estou dizendo que você não faça resoluções, eu estou dizendo que se você confia na carne, você não vai vencer o pecado, porque ele sempre é maior do que você. Romanos 7 fala disso. Não é miserável homem que sou, nós vamos chegar lá. Sempre o pecado é mais forte do que você, mas é somente e mediante a união com Cristo que essa vitória vem e ela é possível. Nós podemos de fato viver uma vida onde o pecado não tem domínio sobre nós. Não é uma vida de perfeição, mas é uma vida com certeza superior àquela a qual nós estamos acostumados e que vemos acontecer em geral ao nosso redor. Segunda resposta de Paulo, aliás, a segunda objeção, na mesma linha, 6 de 15 a 23, aqui nós vamos um pouquinho mais rápido, porque o fundamento já foi todo lançado e nós podemos agora prosseguir com tranquilidade. Ele disse no verso 14, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Esse conceito de não estar mais debaixo da lei, ele vai desenvolver no capítulo 7. Então são dois problemas que o crente tem depois que ele é justificado. Como é que ele se livra da condenação da lei e como é que ele se livra do poder do pecado. Então ele se livra do poder do pecado assim, como ele explicou aqui até agora, até o verso 14. E ele vai se livrar do poder da lei, hoje à noite vocês vão saber. Capítulo 7. Tá? Ele vai explicar como é que a gente se livra do poder da lei na vida cristã. Mas, por enquanto, ele adiantou o assunto no verso 14, e a pergunta, então, o questionamento óbvio de quem vai ler isso aqui é, esse aí no verso 15. E aí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça?
E a resposta dele é a mesma quando ele respondeu à primeira objeção: de modo nenhum. O fato de que nós não estamos mais debaixo da lei, e o que isso significa veremos depois, não quer dizer que nós vamos viver pecando. A razão, está aí do verso 16 a 18, é que o crente foi liberto do pecado e feito servo de Deus. Vamos ler. Não sabeis, está vendo aí? É a mesma estrutura da primeira parte. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. O que Paulo está dizendo aqui, em resposta à pergunta se nós vamos viver no pecado porque não estamos mais debaixo da lei, é que nós não somos mais servos do pecado, mas nós fomos feitos servos de Deus. Veja como ele diz no verso 16. No verso 16 ele estabelece o princípio de que nós obedecemos aquele a quem servimos. Nós nos oferecemos ao serviço daquele que domina sobre nós. É o que ele diz aqui, olha: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos? Isso vale nos dois lados. Se você é servo do pecado, você oferece os seus membros para o pecado, para a morte. Se você é servo da justiça, servo de Deus, da justificação pela fé, você oferece os seus membros à obediência para a justiça, para a vida eterna. Então, o princípio é esse. Se você é escravo do pecado, você se oferece ao pecado e o que você ganha é morte. Se você é servo de Deus, você se oferece à justiça, que é a obediência das coisas de Deus, e o resultado é a vida. Aí ele agradece a Deus no verso 17, não é? Porque antes vocês eram escravos do pecado. É assim que ele define a nossa vida em Adão, a vida no mundo, a vida sem Deus. Escravos do pecado. Às vezes as pessoas que estão no mundo gostam de dizer assim: eu não quero me tornar um crente e ir para a igreja porque eu quero ser livre. Na verdade, eles são escravos. Escravos das suas próprias paixões, escravos da natureza corrompida, inclinados a todo mal. Eles servem ao pecado. Eles servem a si próprios, ao velho homem que está neles. Não há liberdade, como disse Lutero. O homem é uma besta, ou montada por Deus ou pelo diabo. Não tem neutralidade aqui. Não tem neutralidade. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Deus. Mas não tem campo neutro aqui. Então, às vezes, o mundo e as pessoas falam da vida no mundo como sendo uma vida livre. Não é? Na verdade, a liberdade que eles têm no mundo é liberdade para fazer a vontade do patrão deles, que é o pecado de quem eles são escravos. Não é? E a nossa liberdade não é também em Cristo uma liberdade para fazermos o que quisermos. Nós somos livres para fazer a vontade de Deus. É nisso que consiste a liberdade cristã e não para viver de qualquer maneira, mas para obedecer a Deus. Esse princípio está aqui. Outrora, verso 17, nós éramos escravos do pecado. Contudo, presta atenção aqui, olha, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Que forma de doutrina é essa? É o Evangelho. Não é? É o Evangelho que vem sob a forma de doutrina, de declarações, de conceitos, de ideias. A pregação do Evangelho foi o meio através do qual eles foram libertos da antiga escravidão. E daqui você vê o propósito do Evangelho, e não é sem razão que Paulo disse no início: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O Evangelho vem sob a forma de doutrina, declarações, afirmações, ensino. E quando a pessoa ouve, ela entende, ela é liberta daquela antiga escravidão, pelo poder do Espírito Santo. E é isso que Paulo está agradecendo aqui, porque o Evangelho transformou a vida deles. Eles eram escravos do pecado, mas agora, verso 18, libertados do pecado, eles foram feitos o quê? Servos da justiça. Que transformação extraordinária ocorrida aqui. Então, agora, com base nisso, 19 a 21, Paulo faz uma exortação a nos oferecermos a Deus
com base na vida de outrora e na presente libertação e pensando nas consequências. Veja o que ele diz. Falo como homem, quer dizer, estou usando um argumento humano, por causa da fraqueza da vossa carne. Paulo, quando argumenta, ele considera a fragilidade dos seus leitores. Ele sabe que nós somos humanos e que nós raciocinamos de uma determinada maneira. Então ele está pedindo desculpa pelo argumento que ele vai usar aqui. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, ou seja, da mesma forma como antes de conhecer a Cristo, vocês eram escravos dedicados, fervorosos do pecado, vocês cometiam pecado com avidez, vocês gostavam de pecar, vocês mal podiam ver a hora de chegar o momento de vocês pecarem. Então, da mesma maneira como vocês se entregaram de corpo e alma ao pecado, é por isso que ele está pedindo desculpas pela comparação, não é? Vocês também se entreguem ao serviço de Deus. Ainda verso 19. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Por isso que ele está pedindo desculpas pela comparação, não é? É dizendo mais ou menos o seguinte: da mesma maneira que vocês viviam no pecado com tanta avidez, gosto, devoção e fervor, vivam agora para Deus. Sirvam a Deus, porque vocês já foram libertos disso aí. Vocês agora estão vivendo uma novidade de vida. E de fato, né, a gente percebe que quando a gente compara aqueles que se converteram na idade adulta, né, esse tipo de comparação não dá para quem já nasceu crente na igreja. Né? Mas os que se converteram na idade adulta, como o meu caso e de outros, né, a gente olha para trás e diz, puxa, realmente eu era um pecador muito mais entusiasmado do que eu sou hoje um santo crente. Né? Eu tinha muito mais entusiasmo para fazer o que não prestava do que para servir a Deus hoje em dia. Quando Paulo diz que nós devíamos ter, no mínimo, o mesmo fervor, não é? A mesma dedicação, da mesma forma como nós servíamos ao pecado, e o que é que o pecado nos dava? A morte, né? Muito mais nós deveríamos agora servir a Deus e nos dedicar a Ele, sabendo que Ele nos dará a vida eterna. Verso 20, quando erais escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. A palavra isento aqui é alforriado. Aqui Paulo está tirando essa linguagem aqui, é uma linguagem jurídica da época. Quando alguém era escravo, ele podia ser alforriado, ou seja, o seu patrão poderia libertá-lo, mediante o próprio escravo comprava a sua libertação, ou alguém pagava o preço do escravo, e ele então era alforriado, ele era livre. Então, a palavra é essa palavra que foi traduzida como isento aqui, eu não sei porquê. A palavra alforriado faria sentido, né? Quando eres escravos do pecado, vocês eram alforriados com relação à justiça. Ou seja, vocês não tinham como servir a justiça. Era como um escravo alforriado. Vocês não tinham mais dever nenhum. Vocês serviam a um senhor e não podiam servir a outro. Quando vocês eram pecadores, perdidos, ligados a Adão, vocês não tinham como servir a Deus. Isso aqui é um ponto muito importante, não é? Porque às vezes a gente pensa que existe um meio termo ou alguma coisa assim, e que os ímpios, de alguma maneira, eles estão a serviço de Deus voluntariamente ou intencionalmente. Não, eles vão fazer a vontade de Deus sem querer e porque Deus é Deus, mas não porque eles voluntariamente, gozosamente, alegremente servem a Deus, porque eles são servos do pecado e estão alforriados com relação a Deus. Então, é preciso haver essa mudança interior, porque o coração do homem, ele não é neutro com relação a Deus, ele é inimigo de Deus. É inimigo de Deus. Precisa ter essa mudança para que ele possa, de fato, servir a Deus. Então, é como alguém que é alforriado. Verso 21, naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Temos vergonha daquele tempo? Eu, de vez em quando, ouço crente dando testemunho. E vejo o crente falando das coisas antigas sem a menor vergonha. Né? A gente devia ter o quê? Vergonha do que a gente fez, do que a gente era. Então, cuidado quando você dá testemunho, para não dar a impressão de que você está se gloriando naquelas coisas. Tem gente que gosta crente que gosta de contar vantagem, né?
Ah, olha, quando eu era descrente, ó, eu era mulherengo, tive não sei quantas mulheres, eu enchi a cara, fiz isso e tal. A gente precisa se referir ao passado com vergonha, né? Porque estas coisas eram fruto da nossa escravidão ao pecado, eram coisas vergonhosas, ofensivas a Deus e que traziam morte. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com testemunho, tá? A gente precisa se referir, se vai se referir ao passado, precisa lembrar que são coisas das quais a gente tem que se envergonhar. Por que se envergonhar? Final do verso 21, porque o fim delas é o quê? A morte. A gente pode se gloriar nela, contar vantagem, mas o fim delas, na verdade, era a morte. Conclusão 22 e 23. Agora, porém, libertados do pecado, amém, transformados em servos de Deus, amém, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E aqui ele resume tudo. Verso 23, muito conhecido. Porque o salário do pecado é a morte. O que é que o pecado paga aos seus súditos quando eles completam ou terminam a jornada de trabalho de fazer toda a vontade do rei pecado? O salário que o pecado paga é a morte. Mas o dom gratuito, note que ele não diz o salário, porque Deus não deve nada a ninguém. O dom gratuito de Deus aos seus servos é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Amém. Terminando. Conclusões. O que é justificado, o que é que Paulo ensinou aqui? O que é justificado pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, não pode viver pecando, porque morreu para o pecado e vive para Deus. Ele foi liberto da escravidão do pecado e vive para o serviço de Deus. Essa morte e essa libertação aconteceram no passado, na morte e na ressurreição de Cristo, pois estamos unidos a Ele. Romanos 5 e também Romanos 6. Nós experimentamos no presente os efeitos dessa morte e dessa ressurreição. 2 pontos. Sabendo desse fato. Segundo, considerando-nos como Deus diz que somos, nos apropriando pela fé. E terceiro, nos oferecendo a Deus para seu serviço nesse mundo. Essa é a base da vitória diária. Essa é a dinâmica da vida cristã. É assim que a gente vive nesse mundo. Assim, longe de nos levar a pecar, a graça é a base da nossa vitória sobre o pecado. Em resumo, o crente não vive na prática do pecado. Não estou dizendo que ele é perfeito. Eventualmente fura um pneu a 5.000 quilômetros, não é? Eventualmente fura um pneu. Mas ele deve viver uma vida de vitória. Não confunda tentação com pecado. Tentação é diuturno, o tempo todo. Mas como alguém disse, eu não sei quem, você não pode evitar que um passarinho voe sobre a sua cabeça. Mas você pode evitar que ele faça um ninho na sua cabeça. Então as tentações, né, o pecado nos ronda o tempo todo, não tem como evitar isso. Mas do que Paulo está tratando aqui é você não deixar que o pecado tenha domínio sobre você. Ser tentado não é pecado. Pecado é quando você cede, quando você concorda, quando você faz, quando você pratica, quando você aceita, quando você se regozija. Aí quando você participa, aí sim é pecado. Então, tentados nós somos o dia todo, pelo mundo, pelo diabo e pela nossa própria natureza pecaminosa. Constantemente, a cada olhada, a cada pensamento, a cada palavra, somos, como disse Calvino naquela citação, cobertos de pecado ou da tentação, o tempo todo. Mas não significa que nós temos que obedecer a ele. É isso que Paulo está dizendo aqui. Você não tem que servir ao pecado, mesmo cercado por ele, o tempo todo, com muita intensidade. Mas você não tem que obedecer. Ele é o velho faraó que está do outro lado do rio. Você não tem que atravessar o mar de volta para se prostrar diante dele e fazer a vontade. Você tem que servir ao seu novo Senhor, Jesus Cristo. Amém? Aplicações. Primeiro, os que estão vivendo uma vida de escravidão ao pecado. Você pode dizer, pastor, isso tudo é muito bonito na teoria, mas eu olho para a minha vida, não é bem assim que está acontecendo, pastor. Eu sei. Então, eu diria para você o seguinte, se
uma pessoa que se considera crente em Cristo Jesus, ela vive habitualmente na prática do pecado, então ela deve primeiro perguntar se a sua conversão é legítima, se de fato ela é convertida. Segundo, uma vez assegurado disso, ele deve saber que a santificação é um processo, e que é um processo que dura a vida toda, e que hábitos pecaminosos, eles são como árvore grossa, você não corta num dia só. É pela perseverança nessa doutrina, diariamente sabendo, considerando e se entregando a Deus, perseverando na união com Cristo, se apegando a Ele, dependendo dEle, que nós vencemos o pecado em nossa vida. Terceiro, você tem que lembrar que quando nós caímos, quando nós erramos e fazemos isso, há uma promessa que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós podemos pedir perdão a Deus, nos levantar e recomeçar. Se a coisa é grave, você precisa de ajuda, conversa com alguém, chama alguém ao seu lado, pede ajuda, vai para aconselhamento e usa todos os recursos que Deus colocou à disposição da igreja para ajudar você a experimentar essa vitória, essa vida na prática. E eu garanto a você que você vai vencer. Se você seguir a orientação de Paulo aqui, você vai ter essa vitória. Talvez haja alguém que tenha pensado até hoje, espero que Romanos 6 curou você dessa heresia, tem gente que tenha pensado que a graça de Deus permite que o crente viva pecando. Então, aquele tipo de oração, em que você já ouviu aquele tipo de oração? A pessoa se levanta para orar no culto e diz assim: ó Deus, quero pedir perdão pelos meus milhões de pecados hoje. Eu pequei por pensamento, palavra e por obra. Espera aí, não é isso que a Bíblia fala do crente, não é? Não está dizendo que o crente, se você está pecando, né, a todo momento por pensamento, palavra e por obra, como fica Romanos 6? Não é bem isso, né? Então não é bem isso. Então, mas por outro lado, essa ideia de que o crente ele vive pecando o dia todo, né? Pecando de todas as maneiras, é muito popular essa ideia. Mas eu quero dizer que ela não é bem bíblica. O que a Bíblia diz é que nós somos pecadores inclinados ao mal, tentados ao mal constantemente, mas nós não temos que obedecer a isso, nós podemos viver uma vida de vitória. É isso que está ensinado aqui, tá? Isso que está ensinado. Aqui o ponto 3 é os que têm lutado sem sucesso para vencer a prática pecaminosa. Eu não tenho nada a dizer a não ser repetir isso que Paulo disse. O caminho é esse aqui. Faz de novo, olha de novo para isso, estuda Romanos 6 e busca em Deus a vitória. E os que têm obtido vitórias constantes nessa luta, amém. Graças a Deus por isso. É bom encontrar irmãos que são irmãos experientes e que têm tido, de fato, experiência de vitória sobre o pecado. Agora, é interessante o que eu tenho observado com esses irmãos, não é? É que quanto mais eles chegam perto de Deus, mais pecadores eles se sentem. Essas pessoas, longe de serem orgulhosas, elas sabem que é pela graça. E elas se sentem um zero à esquerda. Mais e mais elas sabem que é pela graça e pela misericórdia de Deus. Eu quero terminar aqui orando por nós, pedindo que Deus nos ajude a viver isso aqui. Como eu disse, talvez Romanos 6 seja o capítulo mais desafiador para nós, não é? Porque o que é apresentado aqui, não viver pecando, vitória sobre o pecado, viver em novidade de vida. Qual crente verdadeiro que não quer isso? E quantos de nós, na verdade, conhecemos isso aí? E todos nós lutamos contra o pecado diariamente na nossa vida, não é? E nem sempre nós vencemos. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, estas são promessas grandiosas demais, ó Deus, para nós, e ficamos na expectativa, da graça do Senhor em nossa vida. Senhor, primeiro abre os nossos olhos para que nós saibamos isso, para que nós compreendamos, ó Senhor, para que a nossa mente se aproprie, entenda, capte corretamente o que nos é oferecido aqui. Depois nos dá fé para nos considerarmos, ó Deus, isso que o Senhor diz. E uma vez feito isso, dá-nos o poder do Espírito para nos oferecermos a Ti
diariamente e dizer não ao pecado. Não, todo instante, a todo momento que ele se nos oferece, querendo nos iludir, seduzir, dá-nos uma vida de vitória sobre o pecado, ó Deus, não para nossa vaidade, mas para o louvor da tua glória, como uma demonstração da vitória de Cristo, porque ele não somente nos livrou da culpa dos pecados, mas também do poder do pecado aqui nesse mundo, e um dia vai nos livrar da presença do pecado na ressurreição. Ó Senhor, nos ajuda a viver como santos aqui nesse mundo, santos no mundo, para a tua glória, para o louvor do teu nome, para fazer a diferença, ó Deus, nesse mar de corrupção que nos cerca, nessa humanidade decaída, Senhor, pelo pecado, nos dar a tua graça para glorificarmos ao Senhor Jesus e vivermos na plenitude do teu Espírito. No nome dele nós